Muito boa noite, comunidade do samba! Muito boa noite, comunidade do carnaval! Está no ar mais um Se Liga no Samba. E hoje muito especial com o Império de Samba. Quem são eles? A escola campeã do carnaval 2025. E eu já vou jogar pro intérprete Vando Sedução, porque a gente começa o programa com muito samba. É contigo, Vando! Maravilha, povo do samba, estamos de volta depois dessa emoção do primeiro samba cantado aqui pelo Império de Samba. Quem são eles? Eu gostaria de dar boa noite aos nossos convidados, ele que já faz parte da casa, João Sérgio Rodrigues. Muito boa noite, João. Boa noite, Jaime Machado. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Se Liga no Samba. Estamos aqui nessa quinta-feira, véspera do Carnaval de Belém. Já tivemos os ensaios técnicos que rolaram na terça e na quarta. Vem muita coisa boa por aí, né, Jaime? É isso aí, eu vou jogar a bola aqui pro meu amigo Jamil Mozinho. Seja bem-vindo ao Se Liga no Samba. Sucesso nas noites de quinta-feira, Jamil. Boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, João Sérgio. Boa noite a quem está nos assistindo. Um prazer estar aqui e trazer as informações do que são eles após essa noite de ontem, de ensaio técnico bem intensa. Então, João, começa perguntando pro Jamil, porque hoje o bate-papo vai embora até altas horas da madrugada. Hoje tem muito papo, né? Hoje Afinal, estamos aí. Quem são eles? Comemorou 80 anos agora em janeiro e o Jamil tem grande parte nessa história. Jamil, como é esse reencontro com Quem São Eles, ali desde 2013, e esse ano voltas a assumir a direção de carnaval da escola? Na verdade, a minha história com Quem São Eles começa em 1992, né? Eu tive a sorte de chegar no Quem São Eles e encontrar três figuras que eu considero muito importantes na cena do carnaval paraense, que é o nosso querido saudoso Pedro Martinez, Miguel Santabrígida e Paula Nete, que hoje, mais um ano, será o carnavalesco da escola. Então, a minha trajetória no Quem São Eles foi a partir de 1992, né, inicialmente divulgando as programações da escola e depois fazendo parte da direção de carnaval até chegar na presidência. Em 2013, eu saí da presidência, dei um tempo de escola de samba e retorno agora para o Quem São Eles esse ano a convite da diretoria executiva. É um reencontro emocionante, né? A gente retornar para a casa da gente. Eu nasci e me criei no bairro do Marizal, né? A primeira escola de samba com quem eu tive contato foi com Quem São Eles, aprendi muito lá. É importante que as pessoas entendam que o carnaval ele não é só uma brincadeira, que uma escola de samba ela reúne várias linguagens artísticas, ela te proporciona conhecimento, ela te proporciona informação, e isso é muito gratificante, porque quando você realmente se insere nesse contexto, né, que você vive a escola de samba, seja em qualquer área, você automaticamente adquire conhecimento. Então, para mim, eu costumo dizer que foi a minha primeira graduação, foi no chão de uma escola de samba, né? Eu me dediquei por muitos anos a esses serviços,
depois sair para assumir cargos públicos ligados também à questão do carnaval e à cultura da cidade. E esse retorno do Quem São Eles, ele é muito significativo para mim, né? A gente chegar no momento em que a escola acaba de ser campeã, contribuir para o carnaval desse ano, de 2026. Costumo também dizer que o carnaval de uma escola de samba, ele é feito de forma coletiva, são muitos braços, muitas mãos, né? Muitas mentes, muitos corações que são envolvidos nesse processo de construção até a gente chegar na avenida. Para mim, muito singular, muito importante esse retorno que são eles. Legal, Jamil. O Quem São Eles apostou esse ano no Festival de Samba. Cada vez mais as escolas estão optando pelos sambas encomendados, né? E o Quem São Eles, ele fez o Festival de Samba, que foi muito sucesso, onde tinham sambas com plenas condições de representar o Quem São Eles na avenida. E aí o Quem São Eles escolhe o samba para o Carnaval 2026, um samba muito bom, um samba que está na boca da comunidade, na boca do povo. E aí, como é que está acontecendo esse processo de integração do samba-enredo com o carro-som, com a comunidade, com a bateria nos ensaios? Como é que está funcionando o processo de ensaio? Já estamos às vésperas do carnaval, né? Daqui a pouquinho já começa, a sirene já vai ser tocada na avenida. Como é que o Quem São Eles vem para a avenida juntamente nesses processos, com esses processos que eu acabei de te perguntar? Olha só, primeiro a importância do festival. É inquestionável a questão da realização do festival. É democrático, você reúne uma quantidade considerável de compositores. Belém, graças a Deus, é muito bem servida de compositores na nossa terra. E o próprio Quem São Eles, né? Se a gente for olhar a trajetória do Quem São Eles durante esses 80 anos, a gente vai se deparar com uma das mais famosas alas de compositores da cidade, né? Por lá já passaram Parra Loureiro, nosso saudoso Alcide Guimarães e tantos outros. E uma discografia de referência, né? Eu costumo dizer que Quem São Eles é uma das escolas que tem uma discografia referência para o Carnaval de Belém. Com certeza, e isso é fruto, certamente, da ala de compositores que Quem São Eles sempre teve, né? E aí, a realização do festival, Jaime, por ser democrático, ele é muito importante para a escola de samba, né? Além dessa reunião, que acaba sendo uma grande confraternização, independente da disputa, porque um tem que ganhar, né? Então, passa a ser um processo muito bacana de construção. A partir da escolha deste samba, entra em cena produção musical. A gente ali tem Paulo Black, nosso Paulo Preto, nosso maestro, nós temos o Juninho do Cavaco, o próprio delegado Vicente chegou para contribuir. Então, na reunião dessas pessoas junto a ala musical da escola, as cordas, os cantores, a própria bateria da escola, eles passam a vivenciar isso. Então, digamos, é pensado os partidos que vão para a avenida, né, os cortes necessários, a harmonia das nossas cordas, o próprio canto da escola. Hoje a escola tem um canto muito bacana, né, o Vando de Sedução é um dos exemplos que a gente pode dar para todo mundo, além daqueles que vão acompanhar o carro-som. Então, o processo, ele é um processo muito sério, ele é intensivo, um treinamento intensivo para que tudo saia certo. De que forma? Além dessa questão da nossa parte musical, nós temos um conjunto de harmonia, ou humano, a figura humana do harmonia, que também contribui para isso, né, Jaime? Porque não adianta você ter um samba bonito, você ter os músicos super competentes, como o nosso carro-som tem, aliás, a maioria dos carros-sons em Belém, né? Cantores, não adianta isso se o teu brincante não cantar esse samba tão bonito que está sendo executado aqui, tanta maestria. Entra em cena, então, a figura do harmonia, que é essa figura que incentiva o canto, que vai, que faz a escola, que organiza a escola para que ela possa desfilar de forma correta para atingir o objetivo de um grande desfile em condições de ganhar um campeonato. Legal. Só para complementar o que você falou, eu conversei com dois compositores do samba, o Marcelo Moraes e o Ailson Picanso, e eles me falavam justamente dessa importância de fazer parte, né, de ter já o seu nome escrito na história do Quem São Eles, mesmo com este único samba, mas aí entra na galeria desses grandes poetas que fazem parte da história do Quem São Eles, escrevendo samba para 2026, então muito sucesso
e seja um samba de muito sucesso na Avenida também. Já que a gente está falando de samba, João, a gente já pode chamar mais um samba, não pode? Então bora ver mais o samba. Então vamos ouvir mais um samba, é com você, Vando Sedução. Toca daí que eu escuto daqui. Maravilha, voltamos com Se Liga no Samba, depois de mais um samba antológico do Império de Samba, Quem São Eles. João, vamos bater o papo de volta com a galera que tá tocando aí também, né, João? Estamos aqui com a equipe do Carro Som do Quem São Eles e olha só, Jaime, ouvimos um samba clássico agora e o Quem São Eles é uma escola que se destaca em Belém pelo tradicionalismo dela, mas eu acho que ele tem muita sorte de ter um presente e um futuro muito forte dentro dele. E aí eu vou conversar agora com o Arthur, que é esse ritmista que já está há pouco mais de 20 anos na escola, membro da bateria, ainda assim é muito novo, ou seja, a gente vê que ele começa muito novo. Arthur, como é para ti esse encontro com Quem São Eles e o que o Quem São Eles moldou a tua vida até hoje? Eu costumo dizer que Quem São Eles faz parte da minha vida desde quando eu entendo por gente. Eu cheguei no Quem São Eles no ano de 2003. É curioso falar que no meu primeiro ano no Quem São Eles eu fui cortado pelo maestro Pedro Paulo. Muitos anos depois eu recebi o convite de ser um dos auxiliares dele. Então, praticamente toda a minha adolescência, na parte adulta, já eu formei minha identidade musical, meu caráter como pessoa. Eu formei através do convívio de pessoas maravilhosas que eu conheci dentro do Quem São Eles. Então é muito importante para mim estar todo esse tempo e espero continuar por muito mais tempo. E ainda há pouco nós falávamos aqui sobre a tradicional ala de compositores do Quem São Eles. E esse ano Quem São Eles retomou o Festival de Samba, que já vinha há um tempo, retomou o Festival de Samba e o Quem São Eles tem mais uma sorte de ter dentro um dos maiores grupos de torcida, que ali eu falo que é reflexo de amor mesmo, que é o Cartel 46, do qual tu faz parte. E aí o Cartel lançou um samba enredo que tinha total capacidade também, junto com o campeão. Foi muito popularizado no festival, que era um dos dois, e qual Quem São Eles escolhesse estava muito acertado. E aí eu quero saber contigo, que é membro desse grupo de torcida e de apaixonados pelo Quem São Eles, como foi o desafio de compor um samba para uma escola que tenha na sua discografia Benedito Monteiro, tem Edir Proença e muitos outros compositores. Pra gente foi importante porque foi através desses nomes que tu citou que nós somos apaixonados pelo Quem São Eles. Logo, somos apaixonados também pela discografia do Quem São Eles. Então, nós sentimos a necessidade de tentar acrescentar algo para o Quem São Eles. O Cartel 46 não são só torcedores apaixonados. Nós queremos mostrar não só para o Quem São Eles, como para todo o Carnaval de Belém. Por exemplo, que dentro da bateria tem pessoas que têm capacidade intelectual de escrever um enredo, têm capacidade de escrever um samba. Não são só apenas ritmistas, não fazemos apenas o trabalho braçal, como dizem. Fazemos o trabalho braçal,
durante muito tempo do Quem São Eles e podemos fazer trabalho intelectual, como compor um samba, compor um enredo, escrever uma sinopse. Então isso é muito importante para a gente ter esse reconhecimento tanto do Quem São Eles como do público em geral, que enfatizou que nós poderíamos ter ganhado também o Festival de Samba. Maravilha, Arthur. A bateria do Quem São Eles é uma bateria bastante tradicional e quando vocês entram com a turma mais jovem, já dá também uma pegada mais jovem na bateria. E aí a gente tem um dos maiores mestres de baterias do estado, que é o maestro Pedro Paulo. Então, como é que funciona essa integração de vocês, levando essa juventude, juntando com a experiência dele à frente da bateria do Quem São Eles? A gente costuma dizer que o maestro Pedro Paulo é o paizão de toda a bateria, literalmente toda a bateria, porque ali, todo mundo que está ali, ele viu crescer, não querendo chamar o Pedro Paulo de velho, né? Mas todo mundo que está ali, ele viu crescer, ele formou tanto na questão musical, formou ajudando o caráter das pessoas, ele é uma pessoa que agrega, e nessa questão também, ele é uma pessoa que sempre olhou pelos jovens. Tanto prova que hoje a grande maioria, acho que 90% dos auxiliares dele, são pessoas que ele trouxe de dentro da bateria, que ele viu começar com 10, 12, 13 anos. Eu sou um exemplo. Ele me viu começar com 9 anos dentro da bateria. Então, ele tem essa capacidade de agregar tanto as pessoas mais antigas dentro da bateria do Quem São Eles, quanto as pessoas mais novas. Pessoas que saíram da formação, das oficinas, através do aprendizado que ele passou para todo mundo. Como é que funciona hoje no Quenzão a montagem das bossas para a apresentação na avenida? Eu sempre gosto de perguntar porque eu acho que é muito estratégico de cada mestre de bateria e de vocês como auxiliares estão todo o tempo em reuniões, né, limpando, como a gente chama na linguagem popular, o que tem que sair daqui, o que tem que ficar, o que precisa, o que é necessário para se fazer uma boa apresentação. Mas como é que funciona essa montagem das bossas, do que vai ser feito, o andamento, juntamente com o maestro Pedro Paulo? A primeira coisa que acontece quando é definido o samba, a gente fala que é o trabalho teórico. O que é o trabalho teórico? A gente senta, se reúne e estuda a letra do samba, estuda aquilo que o enredo pode trazer de musicalidade para dentro da bateria. Então, um grande exemplo que nós vamos trazer esse ano para a bateria do Quem São Eles é o hino da Marinha, né? O Cisne Branco, que são referências de dentro do nosso enredo que a gente vai trazer para dentro da bateria, acrescentando algumas coisas ali, montando algumas bossas. Tudo é um processo de criação contínuo. Às vezes alguma coisa que a gente pensa no início não vai para a avenida, às vezes alguma coisa que a gente pensa em cima da avenida acaba acontecendo de melhor forma do desfile de Quem São Eles. Já que a gente está falando de música, então bora escutar mais música, não é isso, João? Vamos de samba, Jair Machado. É contigo, Wanda. Maravilha, agora eu vou conversar com ele, Vando Sedução, Vando, intérprete do Quenzão. Vando, eu queria que você falasse da sua responsabilidade de assumir o Quem São Eles no ano de 2025, já ganhar um título e vir forte para o Carnaval 2026, com muita confiança da escola, com muita confiança do presidente e deixando qualquer fala-fala por terra, porque você mostrou a sua capacidade já com título na avenida. Então, queria que você falasse dessa sua emoção de estar assumindo o microfone principal em 2025 e mantendo isso para 2026
e levando o Quenzão Avenida para esse belo carnaval? Bom, olá a todos, né? Estava até brincando aqui que João, Jaime e Jamil, olha só que coincidência, parece que são filhos da mesma pessoa, né? A brincadeira nossa aqui sim, mas falando da responsabilidade, com certeza, né? Foi a minha primeira vez, foi meu primeiro ano como intérprete oficial de uma escola do tamanho que é o que são eles. Já tinha tido outras experiências em outras escolas, mas não como oficial. Sou oriundo do samba, do pagode de raiz. E essa responsabilidade, não tem como não tremer na hora, né? Quando você chega à frente de uma escola, de uma nação, que é o quem são eles, é uma responsabilidade muito grande, mas também eu confio muito no meu talento, né? Nas coisas que eu aprendi musicalmente. E tento levar da melhor forma possível. E cantando e fazendo com que essa nação maravilhosa seja embalada pelo samba que nós estamos aí esse ano. E estávamos também ano passado, que nós fomos campeões. E assim, Estratégias que o Vando vai usar no dia do desfile, na verdade na semana do desfile, que nós já estamos na semana do desfile, para preparação. Como é que funciona a preparação de um cantor? Como é que funciona especificamente a preparação do Vando Sedução? bom, a nossa preparação, a minha especificamente, eu evito bebida alcoólica. Tenho os ensaios com professor de canto, né, que tem que ter para aperfeiçoar mais ainda o canto da gente. Os ensaios também técnicos, os ensaios no Ver o Rio. E isso a gente cada vez mais aperfeiçoando e tentando levar mais qualidade musicalmente para as pessoas que estão nos ouvindo. Vando, a equipe de Carro-Som do Quem São Eles é uma equipe que integrou, né, com algumas peças que já faziam parte, um carro-som novo para 2025, que deu muito certo. E a gente percebe que essa equipe foi mantida para 2026. Como é que está acontecendo esse processo de ensaios? Como é que a equipe como um todo está debatendo o que é necessário para chegar na avenida e fazer bonito? Realmente, a gente debate muitas coisas, só que assim, a gente é que nem irmão, sabe, cara? A gente teve uma liga ali entre nós do Carro-Som, que foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida. A gente se entende muito bem, se respeita muito e tenta conversar para entrar no bom senso, né, para ver qual é a melhor forma da gente poder apresentar o nosso trabalho na avenida para todos que estão nos ouvindo. Mas o respeito é fundamental, né? Isso não pode deixar de ter em nenhum momento. E essa união que nós temos mesmo, que ela é até elogiada, até por pessoas do Quem São Eles e pessoas de outras escolas de samba também. Falar de escola de samba é falar de comunidade. Então você chega em 2025 no Quem São Eles e a comunidade te aceita muito bem. A gente sabe que você é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que carrega a sua fé ali, que vai cantando com alegria. E a gente vê hoje que a comunidade te abraçou de vez. Então, assim, a gente deseja boa sorte para você nesse desfile, mas eu queria que antes você falasse, obviamente, como é essa relação com a comunidade. Chamar a comunidade para perto é difícil, a comunidade do Quenzão te abraça nesse momento tão importante que a escola busca o bicampeonato. Eu confesso que ano passado estava meio tímida nessa relação, mas esse ano tem aflorado de uma maneira assim muito gradativa para mim e com certeza para eles também. Eu gosto muito de estar em contato com a comunidade, mas especificamente com a bateria, sabe? A bateria é uma coisa assim que pulsa quando você começa a cantar. Às vezes você está meio que desanimado, mas quando a bateria chega e dá aquele, né? Pô, é uma alegria imensa e para mim é uma satisfação maravilhosa de poder estar participando dessa escola linda e grandiosa. E a comunidade me abraçar da maneira que está sendo esse ano especificamente, pô, está sendo maravilhoso, sem palavras. Maravilha, Vando Sedução. Vamos rapidinho para o intervalo. Não sai daí, porque daqui a pouquinho tem mais. Se liga no samba.
Estamos de volta, o público escutou muito samba e pagode na voz dessa rapaziada do Império de Samba. Quem são eles, não é isso, João? É isso mesmo, Jair Machado. E já que estamos na quinta-feira, véspera de desfile, já amanhã temos a primeira noite de desfile oficial. Coração já acelerando. Coração já acelera, enquanto muita gente vai começar a viver, pra gente já tá terminando, né? E aí é um sentimento de dever cumprido muito grande. E o Quem São Eles 2026 traz um enredo pelos caminhos das águas, uma odisseia escrita por transportadores que cruzam rios e mares. Jamil Mouzinho conta pra gente por onde esse enredo vai levar, tendo como fio condutor a água. É como tu disseste, a água é o fio condutor desse enredo, né? O Paulo Neste foi buscar na história antiga a referência para dar início a uma odisseia, como o próprio nome do enredo diz, né? Como uma viagem cheia de aventura e tudo mais. Foi buscar exatamente na história dos fenícios, que foram grandes navegadores, né? E por serem grandes navegadores, foram também comerciantes, para referenciar a praticagem aqui na nossa região, que é onde nós estamos. Temos uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, portanto, muitos rios, né? E a função do prático, dentre outras, é também adentrar com esses navios que geralmente vêm carregados de muita mercadoria por esses rios da Amazônia, né? Então, uma homenagem para a praticagem, que tem como fio condutor as águas, que referencia os fenícios, só que durante essa odisseia, como a gente fala, viagem, aventura, a gente também passa pelo imaginário, passa pela questão do mitológico. Nós vamos ter seres mitológicos neste enredo. Quando a gente referencia os fenícios, a gente vai estar também com seres mitológicos nesse enredo. Quando nós falamos de Amazônia, em qualquer situação, nós estamos falando de indígenas. Quando nós falamos de Amazônia, falamos de Brasil, nós estamos falando dos povos que vieram, os nossos irmãos africanos, para também compor a nossa colonização e ajudar na nossa colonização e, junto com eles, toda a cultura. Então, nós também vamos ter momentos nesse enredo que nós vamos referenciar os indígenas, que nós vamos referenciar os povos que vieram da África. Enfim, é uma viagem extensa, longa, mas que ela tem como principal objetivo referenciar a praticagem, a importância da praticagem na nossa região para o desenvolvimento dessa própria região. Junto a tudo isso, a comemoração dos 80 anos do Quem São Eles. Então, quem for para a avenida sábado para assistir o desfile das escolas de samba, né, quando iniciar o desfile do Quem São Eles, prestem atenção, é um enredo e tem um referencial histórico muito grande, né, em que pese buscar uma civilização antiga como a dos fenícios, ele é um enredo que está cravado na Amazônia, principalmente na Amazônia, entendeu? Cumprindo, mais uma vez, com uma tradição que é peculiar, muito peculiar de Quem São Eles, né, que é tratar os seus enredos com os pés dentro da nossa região, tratando da nossa cultura, tratando dos povos a quem nós devemos muito a nossa formação, né? O Quem São Eles ele se destaca quando a gente estava falando ainda há pouco da discografia do Quem São Eles, que é maravilhosa, sem dúvida. Mas quando a gente vai para os enredos que Quem São Eles leva para a avenida, a gente sempre vai encontrar um referencial histórico da nossa região que tem a ver com a nossa cultura. É uma marca registrada do Quem São Eles. Eu sei que existem co-irmãs que também abordam essas temáticas, que eu acho que é super bem-vinda. Eu costumo dizer para as pessoas que quando se fala que Belém é uma cópia mal feita do Carnaval do Rio de Janeiro, existe um equívoco muito grande. Nós não precisamos criar nada para dizer que nós somos ou queremos ser cópia de algum lugar. É claro que a estrutura de uma escola de samba, ela existe em qualquer lugar. A escola ela é uniforme, de samba, né? Ela é uniforme. Não tem como modificar isso aqui. Mas existe um diferencial gigantesco das escolas de samba de Belém do Pará para qualquer outro lugar do Brasil, que é todas as escolas em Belém, você pode observar com raríssimas exceções,
elas têm temáticas dos seus enredos voltadas para a nossa região. É onde você referencia, entendeu? Se você está homenageando um personagem, esse personagem é daqui. Reafirma sua identidade, né? Reafirma uma identidade enquanto região. Não é à toa que nós tivemos a junção de 2 enredos ano passado na Grande Rio, que saíram de Belém do Pará e que foram de Belém do Pará. Né? As 3 princesas já passaram por uma escola de samba que foi o Piratas da Batucada em 2018, Dona Onete em 2019. Entendeu? Este ano, a Porto da Pedra, no acesso do Rio de Janeiro, está levando como temática a questão da prostituição, mas vista sob o ângulo histórico, da figura da prostituta, que na verdade começa lá também na antiguidade. E que o Pirata já fez aqui o Piratas também. Eu fico assim super lisonjeado, porque todos são seus, né? passaram por mim e ninguém me consulta para dizer assim, olha, vem cá, Zolinho, bora discutir um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, a Luz Barreto passou pelo Piratas no ano e vai estar na Porfida. Esteve na Porfida. Porque é uma referência que a gente tem, né, aqui em Belém sobre essa temática. Então, é importante que a gente reforce, sabe, João, Jaime, para quem está nos assistindo. O nosso carnaval, ele tem a mesma estrutura das escolas de samba de qualquer lugar do país, mas ele tem, dentre as suas principais características, é desenvolver enredos com temáticas que falam da gente, desta região. Entendeu? Acho que aí é que está o grande, como é que se diz? O grande diferencial, né? Diferencial. A gente vai na contramão desse discurso de cópia mal feita. Mal feita. E tem mais um detalhe, né, Jamil? Não somos cópia, somos muito bem feitos dentro de uma limitação orçamentária que não chega a 1 milhão. Quando lá se faz um carnaval com teto de 15 milhões sem patrocínio externo. Vamos falar do que recebe ali bruto de incentivo mesmo. Exatamente. Então, Sérgio, aí quando a gente fala assim de 1 milhão, né, e de vários outros patrocínios, tu pega aqui os nossos carnavalescos. Já imaginou os nossos carnavalescos poderem ter esses valores, assim, essas somas para poder desenvolver? Porque, olha, eu estava assistindo ontem o desfile de Vitória pela televisão. Nós somos melhores, sabia? Com certeza. Nós somos melhores. Pelas temáticas, por tudo. Eu acho que a gente tem isso, é apostar num artista da nossa terra, dos nossos carnavalescos, dos nossos artesãos. Agora estávamos conversando com a galera da bateria, chegou nova e que está hoje lá desenvolvendo trabalho e daqui a pouco está assumindo, porque é a tendência, nós vamos passar, e é que bom que nós temos outras pessoas interessadas, que querem ficar, que querem executar o trabalho. Falando com o Vando Sedução, que vem de uma linhagem do samba e que hoje desenvolve um excelente trabalho à frente do Carro-Som, junto com outros companheiros lá. Enfim, isso tudo é muito, muito salutar para o nosso carnaval. Eu ouso dizer, Jamil, que nós não temos um incentivo financeiro, mas não nos tornamos cópia mal feita, mas se tivéssemos o financeiro que lá tem, viraríamos referência tal qual. Nossas escolas são totalmente competentes e temos profissionais para isso. Além, torno a te dizer, tu imagina a gente com todo esse poder financeiro desenvolvendo esses enredos que todos os anos vem muito forte. Eu digo sempre, nos últimos 10 anos, a safra de enredos para as nossas escolas de samba, fantástico, gente. É muita coisa para ser aproveitada. Muita coisa para ser aproveitada e estudada. Né? Eu, por exemplo, tive o privilégio, foi o quarto, eu tenho três TCCs em que eu sou citado como enredista e tenho um memorial, que foi do professor Dr. Miguel Santabrisa, que ele me cita por ter escrito o enredo Miguel Santabrisa, o Arcanjo Dionísio do Drama Fé e Carnaval, no Piratas. Então, esse estudo, essa coisa da pesquisa, de você ir pesquisar, essas sacadas como agora do enredo do Quem São Eles, que é uma odisseia, uma viagem cheia de aventuras, que tu encontra seres mitológicos, mas tu não encontra só os seres mitológicos da Europa, tu encontra os seres mitológicos que também foram trazidos da África para cá. Né? Tu tem a questão indígena, então começa lá, mas as raízes, tudo do que tu queres dizer, que o Paulo quer falar sobre a questão da praticagem, está aqui
na É um nossa debate que região. eu falo muito, que a gente consegue fazer como escola de samba, e digo muito daqui porque a gente não olha só pelo comercial do que o enredo pode trazer. A gente, como escola de samba, consegue tornar popular o que a academia leva anos e numa linguagem totalmente, às vezes, inacessível para um determinado público. O Acadêmica. carnaval consegue tornar popular ali e te dar um referencial histórico ou temático e te fazer tornar de forma lúdica aquele aprendizado. Exatamente. Para isso, João lembra o enredo do Quem São Eles, que foi de 2009, dentro da trilogia dos escritores paraenses que eu escrevi, que foi Dalcídio Jurandir, o Marajó na celebração do centenário. Naquela época, dentro da sinopse, que foi uma carta, eu escrevi uma carta imaginária para o Dalcídio Jurandir, dizendo que eu havia visitado Marajó e como estava o Marajó. E encerrava dizendo que aquela época era mais fácil a gente encontrar um livro dele nas livrarias da Europa do que aqui mesmo, no Brasil e em Belém. E Oswaldo Garcia lindamente transcreveu isso para um samba maravilhoso. O que acontece com isso? Hoje nós já temos obras do Dalcídio Jurandir. Olha, nós estamos em 2026, sendo reeditadas, Publicadas, né? Saiu O Chove dos Campos de Cachoeira e agora o Marajó. Então, é esse poder que o carnaval tem. Carnaval não pode, o carnaval de escola de samba, Jaime, para quem está nos assistindo, João, não pode ser considerado apenas, ele não pode ser visto apenas como uma brincadeira ou como um monte de gente dançando e cantando no meio de uma avenida. Ali tem muita coisa envolvida. Tem estudo, tem formação, entendeu? Tem economia girando, tem um monte de coisa. A gente tem que parar com essa história de nos achar pequenos. Nós temos muita gente capaz que pode levar e alavancar esse carnaval para um espaço mais alto aí. Isso é papo a noite inteira, né, Jaime Machado? Mas, nossa, Tô aqui calado, porque na verdade é uma aula, né? Falar com o Jamil Mozinho é aula, aquele que o cara tá dando pra todo mundo que tá assistindo a gente, lógico, né, João? é muito bom, Jaime Machado. Mas estamos caminhando para o final. Ainda tem muito samba aí para ouvir, né, Jaime? Claro, tem muito samba. Se tem muito samba, não se liga no samba, vamos escutar. É contigo, Vando. Valeu!
estamos chegando no nosso final de mais um programa Se Liga no Samba. Eu queria que o Vando Sedução fizesse as considerações finais pra gente, já aproveitando a oportunidade, desejar boa sorte para você, por Quem São Eles na Avenida. Poxa, muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade, né, de poder estar aqui, falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa trajetória e por mais programas assim, né? Que abrange o carnaval, que abrange os artistas locais. Isso aí tem que acontecer sempre, não só no carnaval, mas também em outras camadas da nossa cultura popular do nosso Pará. Bom, muito obrigado. Maravilha. Jamil Mozinho, sempre uma honra receber você, poder conversar sobre carnaval, aprender muito, sempre a gente está aprendendo com você. Faça as suas considerações finais. Também agradecer, Jaime, ao programa, à produção do programa, a você, ao João Sérgio, ao pessoal da equipe que faz esse programa acontecer. Dizer que nós precisamos cada vez mais de espaços como esse para levar informação, principalmente para as pessoas que ainda não entenderam qual é a função do carnaval, principalmente do carnaval que é construído numa escola de samba. Muito obrigado e desejo a todos, as nossas irmãs, o pessoal que vai lotar a Aldeia Cabana, um excelente carnaval. Joãozinho, feliz carnaval. Feliz carnaval. Caminhamos, Trabalho, né, com certeza caminhamos juntos aí, trilhando esse caminho para o sucesso do nosso carnaval. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Jaime. Obrigado a você que nos assistiu mais uma noite. Eu quero te convidar, amanhã e sábado, nós vamos ter o desfile da Escola de Samba do Carnaval de Belém. O QR Code está aqui na sua tela, pode adquirir freezer, mesa. As arquibancadas são totalmente gratuitas e já foram distribuídas hoje na loja da ESA, que fica no Shopping Pátio Belém. Então eu te espero lá e tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. Estamos chegando ao fim com Quem São Eles, Jaime, e eu queria muito nesse final cumprimentar e saudar grandes nomes do Quem São Eles, como Tio Davi, Margarida Malá. Queria cumprimentar João de Jesus Paz Loureiro e um dos caras que nunca falou publicamente que era Quem São Eles, mas quando o Grenai Branco na concentração se mortar, ele chorava. Que era o meu pai, o Tio Rodrigues. Grande Jejão. Salve Quenzão. Salve o Quenzão. Salve o Quenzão, salve a emoção, salve o povo do Marizal. Parabéns pelo trabalho, rumo ao bicampeonato. E a gente vai encerrar agora o programa escutando o samba que vai embalar o Quem São Eles no Carnaval 2026. Se liga no samba! Muito obrigado! É contigo, Vando!